Imagine um jovem brasileiro de Minas Gerais, de olhar curioso e coração leve. Ele cresceu rodeado por planícies e montanhas, mas os seus olhos sempre se voltavam para o céu. Em cada pedaço de bambu e papel, ele via asas. Em 23 de outubro de 1906, diante de uma multidão em Bagatelle, Paris, esse jovem realizou o primeiro voo público de um avião mais pesado que o ar na Europa. 70 metros em poucos segundos, marcando para sempre o destino de Santos Dumont. Prepare-se para conhecer a trajetória desse visionário que transformou sonhos de infância em movimentos reais pelos céus. Minas Gerais, 20 de julho de 1873. Foi neste cenário de fazendas e montanhas que nasceu Alberto Santos Dumont. Filho de fazendeiros visionários, ele passou a infância explorando diferentes materiais, construindo pipas e planadores improvisados. Aos 16 anos, ganhou do pai, Henrique Dumont, um balão artesanal como presente de aniversário. Ao vê-lo subir lentamente, seu coração acelerou. Observava o calor do fogareiro e o estouro suave das fibras, enquanto o balão pairava sobre a fazenda. Enquanto outras crianças sonhavam com cavalos e engenhocas, Santos Dumont sonhava em desafiar a gravidade. Ele colecionava livros de balonismo e estudava diagramas de estruturas aerodinâmicas. Naquela época, acreditar que o homem poderia voar parecia utópico. Familiares e amigos o chamavam de sonhador incorrigível, uma mente inquieta demais para um mundo de terra firme. Mas em seu íntimo havia uma convicção inabalável: o voo não era um capricho, e sim um destino. Inspirado pelos pioneiros dos balões livres no século XIX, ele decidiu que faria mais do que flutuar. Queria dirigir sua máquina pelos ares, comandar cada curva, controlar cada subida e descida. A cada falha, a cada queda de uma pequena máquina no quintal da fazenda, surgia uma oportunidade para aprender. Sua curiosidade transbordava em esboços de mecanismos, alavancas e hélices. Lágrimas e risos se misturavam, enquanto o jovem desafiante acumulava experimentos. No entanto, Minas Gerais não era o palco adequado para suas ambições. Surgiu então o chamado para a aventura. Uma viagem à Europa se tornou inevitável, e com poucas bagagens, mas repleto de sonhos, ele partiu rumo ao desconhecido. Em Paris, a capital da inovação, Santos Dumont encontrou um ambiente fervilhante de descobertas. As exposições universais exibiam avanços impressionantes, e o balonismo atraía olhares fascinados. Alugou uma pequena oficina em Saint-Cloud, cercado por engenheiros, aristocratas e também por céticos. Longe de casa, enfrentou barreiras linguísticas e financeiras. Fazia economias drásticas para comprar o tecido de seda japonesa e o petróleo necessário aos motores. Durante longas noites lia livros de Wright e Langley e frequentava a Société des Aéroclubs, debatendo teorias e refinamentos. A solidão, porém, apenas reforçava sua determinação. Nos meses seguintes, testou diferentes cascos e estruturas de lemes. O primeiro desafio foi construir o dirigível Nero 1, um balão rígido impulsionado por um motor a vapor. Logo percebeu que precisão e leveza eram opostos constantes. Aquilo que era forte demais pesava demais, e o mais leve se tornava frágil. Durante meses, ele testou motores, ajustou o sistema de lemes e aprimorou o casco de tecido. Muitas vezes, seu balão rasgou-se antes mesmo de sair do chão. Em outras ocasiões, explosões de vapor quase o atiraram contra as árvores do parque. Cada erro era um passo adiante. Em 1901, com o dirigível Animal 6, Dumont venceu a corrida de balonismo de Paris, percorrendo mais de 11 quilômetros em menos de 3 horas contra o vento. Foi a primeira vitória de peso que provou sua competência. Essa conquista rendeu reconhecimento oficial e despertou o interesse do Aeroclube de França. Mas para o brasileiro, vencer balões não bastava. Seu grande objetivo era dominar o voo mais pesado que o ar. Era hora de começar o projeto 14 Bis. O 14 Bis nasceu de engenhosidade e necessidade. Estrutura de bambu, tecido de seda japonesa e um robusto motor Antoinette de 50 cavalos.
Conhecido como Oiseau de Proa, apelido que evocava uma ave de rapina pronta para atacar o céu, o biplano Canard era diferente de todos os protótipos da época. Em cada viga de bambu, Santos Dumont depositou sonhos e questionou limites. Os testes aconteceram no campo de Bagatelle, entre olhares curiosos e risos contidos de descrentes. O Aeroclube de França enviou comissários para acompanhar cada tentativa, conferindo tensão e legitimidade. No início, o 14 bis mal se ergueu do solo. Falhas de motor, equilibragem instável, estou inesperado, cada detalhe trazia uma nova lição. Sob a pressão da imprensa, ele refinou o trem de pouso, ajustou o envergamento das asas e reposicionou o centro de gravidade. Permaneceu atento às reações do público. Fotografias capturaram o momento exato em que a máquina se erguia, e jornais de toda a Europa publicaram manchetes grandiosas. E então, em 23 de outubro de 1906, o impossível tornou-se possível. O 14 bis deslizou pelo solo, ganhou velocidade e por 7 segundos flutuou no ar. 60 metros testemunharam sua vitória. Gritos de espanto e aplausos calorosos preencheram Bagatelle. Menos de 3 semanas depois, em 12 de novembro, Dumont superou a si mesmo. 220 metros em 21 segundos. Recorde inédito, um gesto firme que calou de vez os críticos. Naquele instante, nasceu oficialmente a era da aviação moderna. Após esse triunfo, Santos Dumont voltou seu olhar para um novo desafio: tornar o voo acessível. Em 1907, ele projetou a Demoiselle, um monoplano ultraleve que pesava apenas 56 quilos. Imaginem uma máquina quase transparente, asas delicadas como penas, mas capaz de atingir 95 km por hora. Ele distribuiu planos gratuitamente, convidando qualquer sonhador a construir sua própria aeronave. Não queria riqueza, mas liberdade. A Demoiselle foi o primeiro passo rumo à aviação popular. Jornalistas e entusiastas apelidaram-na de Besourinho, em referência à leveza e agilidade. Pilotos amadores passaram a cruzar os céus parisienses em máquinas inspiradas no projeto. Em cada decolagem simples, Santos Dumont via uma semente germinar. Seu trabalho, antes visto como extravagância exótica, transformou-se em um legado de esperança. Ao final de sua vida, Santos Dumont tornou-se símbolo de inovação e coragem. No Brasil, é celebrado como o pai da aviação. Aeroportos, ruas e monumentos homenageiam seu nome. Seus últimos anos foram marcados por reflexões profundas sobre a humanidade e a guerra. Em muitos momentos, ele se afastou dos holofotes para encontrar paz junto à natureza. Morreu em 1932, mas deixou uma herança que transcende seu tempo. Cada decolagem atual carrega um pouco do seu espírito pioneiro. Que lição guardamos dessa história? Que os obstáculos existem para serem superados e que nossas ideias mais ousadas podem virar marcos na história da humanidade. Hoje, ao voltarmos o olhar para o céu, lembremo-nos de um homem que decidiu colocar toda a sua fé nas asas do impossível. Descubra a trajetória de Santos Dumont, pioneiro que desafiou os céus e marcou a história.